Estava eu aqui refletindo sobre esse feriado de carnaval e eu pensei aquela coisa que provavelmente você acha que eu penso no meu tempo livre. Que livro eu vou mandar embora agora? Bem, fazer o que se eu tenho precedentes, não é mesmo? Foi aí que eu pensei então que seria um ótimo momento para uma nova edição da Maratona Ou Vai ou Racha. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vlog de maratona literária aqui no canal. Dessa vez é a terceira edição da Maratona Ou Vai ou Racha. Se você não sabe que maratona é essa, eu vou te explicar. Sabe quando você tem aí na sua casa um livro que fica enrolando pra ler, e aí você o encara e pensa assim, se eu ler esse livro agora, eu não vou gostar. Já faz tanto tempo que eu comprei que eu já perdi o interesse, mas aí eu vou me desfazer de um livro sem ler? Não, eu quero ler antes, né? Eu tenho certeza que você tem um livro que se encaixa nessa categoria. E a Maratona Vai ou Racha foi feita no intuito da gente iniciar a leitura desses livros que a gente já perdeu a vontade de ler, e se nas primeiras páginas do livro a leitura não estiver engatando, a gente já manda ele embora sem peso na consciência. A gente não precisa terminar aquele livro porque a gente já sentia que não ia gostar, a gente começou a ler e tá sentindo que não está gostando da leitura. Então é pra mandar o livro embora sem peso na consciência mesmo. E aí duas coisas estão acontecendo. Primeiro, a gente está fazendo uma maratona de carnaval com os nossos apoiadores. São mentes de 6 horas de leitura durante os 4 dias do carnaval, e para participar basta você apenas querer ler durante o carnaval e também ser um apoiador através da nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. O link vai estar lá na descrição. Aí começou essa maratona e eu pensei que eu podia juntar o útil ao agradável e emendar num Ou Vai ou Racha aí, pra eu poder me livrar de 3 livros de uma vez. E como a maratona anterior foi temática, com fantasia jovem adulto, se você não assistiu, vai lá assistir, que tá um primor aquele vlog, pensei em reunir livros com uma mesma temática também. E como você viu aí, a temática é Dark Side. Porque eu queria chocar a família brasileira mandando livros da Dark Side embora, era isso que eu queria fazer. Peguei 3 livros da Dark Side que eu tenho encalhado aqui em casa, que eu sinto que já passou a hora de eu ler e que eu não vou gostar. E aí no desenrolar da maratona e desse vídeo, eu vou testando essas leituras com vocês e venho aqui dizer se eu gostei ou não. Se eu gostei, eu vou querer continuar a leitura e você vai ver aí a minha opinião sobre o livro. E se eu não gostei, eu vou abandonar a leitura e você vai ver a minha opinião sobre o livro. Independente do resultado, você sai ganhando. É só continuar a assistir. Pois bem, peguei 3 livros da Dark Side e vou dar uma breve introdução aqui porque eu também não sei muito sobre o que esses livros abordam. Conforme eu for lendo, eu vou trazendo uma sinopse melhorada aqui. E o primeiro é Só os Animais Salvam, da Seri Duendolving. Esse aqui é um livro de contos, cada conto é centrado num animal diferente e é só isso que eu sei. E eu acho que eu não vou gostar porque, assim, não é nem que eu não vá gostar, mas sabe quando você não se interessa tanto? É tipo, ok, mas já tá aqui, né? Então eu vou ler. E como esse é um livro de contos, eu vou aplicar o conceito da maratona dentro de cada conto. Eu vou iniciar o conto e se eu sentir que ele não tá indo, eu pulo pro próximo. Não vou pular o livro inteiro de uma vez se eu não estiver gostando do conto, porque o próximo conto pode ser bom, né? O segundo é Ecos, que é um livro infanto-juvenil. Eu sei que ele traz uma história musical, tem alguma coisa a ver com música, com gaita. Eu sei que ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e eu sei também que ele tem várias camadas. É um livro que não tem uma narrativa linear apenas, a gente tem várias outras coisas. Se eu não me engano, tem uma história dentro da história, se passam gerações ao longo do livro, alguma coisa assim. Mas é um livro infanto-juvenil, acho que vai ser rapidinho de ler. O Iago fez a leitura desse livro, ele gostou bastante, mas sabe quando você simplesmente não tá mais interessado? É o que aconteceu comigo. Eu perdi o interesse por ele, acho que porque eu li tanta coisa sobre Segunda Guerra Mundial ultimamente, e por a gente estar vivendo o período que a gente está vivendo, né? Perdi um pouco do interesse nesse livro aqui, mas eu também não quero mandar embora sem dar uma chance, e é por isso que ele tá aqui. E por último a gente tem Abominação, do Gary Whitta. Se eu não me engano, esse livro aqui é uma ficção histórica que vai abordar o período entre guerras de vikings contra ingleses, lá no período do início da Inglaterra. Inglaterra nem era Inglaterra, na verdade. É só isso que eu sei. Eu comprei esse livro num surto por causa de Vikings, a série de TV. A capa desse livro me atraiu bastante, eu fui convencido por ela. Não tô 100% na vibe desse livro, mas vamos ver. Antes de continuar esse vídeo, eu quero que você deixe aí nos comentários quais são as suas apostas. Quais desses 3 livros vão e eu vou concluir, e quais desses 3 vão rachar e eu vou abandonar e mandar embora sem dó. Deixa aí nos comentários e para saber o resultado é só você continuar assistindo e se puder, já deixar o like aqui, tá? Se você sentir que gostou desse vlog e da ideia dessa maratona, deixa o joinha e ajuda a gente a compartilhar esse vídeo, tá bom? Agora vamos lá que eu tenho muita leitura para fazer. Ou não, se eu abandonar.
E vamos de Lucas pagando a língua na primeira leitura, vamos lá. Comecei a ler só Os Animais Salvam, e durante o sprint de hoje, que foram 6 horas de leitura, eu cheguei até a página 146. Ou seja, eu passei um pouquinho da metade desse livro aqui, e eu tô muito surpreso. Tô surpreso mesmo, paguei a língua, e não tenho vergonha de falar isso. Na verdade, é muito bom eu falar isso aqui. Só Os Animais Salvam vai trazer pra gente 10 contos, cada conto na perspectiva de um animal diferente em um período histórico em um país diferente. Cada conto é escrito na primeira pessoa pela perspectiva desse animal, e a gente aí vai ter uma historinha então de algum período histórico relacionado a um bicho. Basicamente é isso. Pontos a serem levados em consideração. Desde o início a gente já sabe que os animais morrem. Antes de cada conto, por exemplo, primeiro, Alma de Camelo, os ossos. Aí tem embaixo, morto em 1892, Austrália. A gente sabe que esses animais morrem pela data que está escrito no conto, porque assim, é impossível um camelo de 1892 estar vivo até hoje. Em alguns contos até agora, a gente tem as cenas das mortes desses animais no conto. Em outros, não. A gente só sabe que ele morreu porque, assim, é óbvio que ele morreu. Estamos em 2022. Dito isso, eu me senti na liberdade de aplicar o conceito do ou vai ou racha dentro de cada conto. Eu ia começar o conto e se eu tivesse sentindo que não estava indo, eu ia pular para o conto seguinte. Eu só pulei um conto até agora. O primeiro conto do Camilo eu não gostei, mas eu não pulei não porque ele é tipo minúsculo, tem sei lá, 6 páginas, umas 10 páginas. Então assim, é bem pequeno, eu não gostei, mas ok, não pulei. Aí com esse primeiro conto eu já fiquei meio dividido, de nossa, vai ser ruim mesmo, nossa, não vou gostar e tal. Mas aí o segundo conto, que é Alma de Gata, o Gato e Eu, se passa durante a Primeira Guerra Mundial na França. E eu gostei porque eu comecei a sentir que a autora estava brincando com essa coisa dos animais e da localização. A forma como é a escrita do gato é diferente da forma como o Camelo escreve. E eu tô parecendo um louco falando isso, mas é verdade. Cada animal aqui dentro vai ter a sua própria voz e o seu próprio estilo. Então, uma gata, que já é um animal meio assim, independente e tudo tal, nariz em pé, que vive em Paris durante a Primeira Guerra Mundial e a dona dela é uma artista famosa, a forma como esse gato conta a história é diferente do Camelo, que era um camelo de um criminoso. O da gata eu gostei, eu senti que assim, talvez esse livro funcionasse pra mim. Aí o terceiro, que é do chimpanzé, eu pulei. Primeiro, não gosto de macacos. Segundo, esse conto é epistolar, é todo em formato de cartas, aí eu fiquei muito nervoso com o macaco escrevendo carta e o conteúdo dessas cartas. Aí eu pulei. Sem dó nem piedade, pulei. Porque aí o próximo era do cachorro. Quando eu li o texto do cachorro, gente, eu fiquei muito chocado com o conteúdo. Eu quero explicar aqui como é esse conto, só pra você ver que tem coisas chocantes aqui, tá? Não leve isso como spoiler não, porque é a sua experiência lendo o conto. Esse conto se passa durante a Segunda Guerra Mundial e o cachorro, ele é um cachorro daquela pessoa lá da Segunda Guerra Mundial, que eu não posso falar o nome, senão o vídeo é limitado. Esse cachorro é criado de uma forma para ele acreditar que, primeiro, a raça dele é superior. Segundo, se ele for um cachorro muito bonzinho, na próxima reencarnação ele volta como um ser humano. Então ele é um cachorro vegetariano, ele é um cachorro educado, ele é um cachorro que medita, ele é um cachorro, sabe, todo de boas assim, porque ele acredita que ele é descendente dos lobos de não sei o que e tudo tal. E que se ele se comportar nessa vida, na próxima ele vem como um humano. Aí acontece uma coisa que ele vai embora dessa casa, ele vai ser expulso. Vou tentar manter a história em aberto para você se surpreender. Aí ele passa um tempo vagando pela floresta, conhecendo almas de outros animais que vão contar algumas histórias para ele e tal. Aí lembra, está tendo a Segunda Guerra Mundial. O exército inimigo vai encontrar ele perdido na floresta e vai pegar e vai levar ele para um lugar em que tá cheio de outros cachorros também. E aí esses outros cachorros estão presos, famintos, morrendo de fome e ele não entende muito bem o que tá acontecendo ali. Só que aí os cachorros falam, eles usam a gente para descobrir a alimentação nos tanques alemães. E aí ele pensa, eu sou um cachorro alemão, eu sei que não tem alimentos nos tanques alemães, então o que está acontecendo? E aí chega a vez dele de fazer a coisa. E eu não vou contar o que é, pra você se surpreender minimamente com esse conto, mas terminou e eu fiquei chocado. Eu não sabia que historicamente isso acontecia, então eu corri pro Google pra ver se aquilo era real ou não, se foi inventado pra história, e era real. E 2, fiquei chocado de acabar dessa forma o conto. E aí eu gostei. Aí eu senti que não, esse livro talvez seja bom. Aí eu continuei, depois tem o do Mexilhão, que é muito divertido. É com o conto do Mexilhão que eu percebi que existe muita diferença entre os bichos
trechos e a forma como eles contam a própria história. O do Mexilhão, ele vai se envolver ali com Pearl Harbor. E o último que eu li hoje foi o da Tartaruga, que é muito louco. É o maior conto dessa coletânea e é uma tartaruga que vive muito, por consequência, a história dela é maior e ela passa uma jornada assim incrível que vai terminar durante a Guerra Fria. Só para vocês terem noção, esse conto envolve Tolstói, Virginia Woolf, George Orwell e ainda tem uma coisinha de... como é que é o nome do moço? Russell, o filósofo, ele. E como eu falei, termina durante a Guerra Fria. Então é muito interessante esse da tartaruga. E falta pouquinho. Faltam 2 contos, eu acho. Um do elefante e um do urso. Ah não, tem um papagaio no final. Falta o elefante, o urso e o papagaio. Que assim, eu acho que eu não vou terminar amanhã. Acho que amanhã eu começo outro. E deixo pra finalizar essas leituras quando a maratona acabar. Faltam 3 dias de maratona, né? Quer dizer, um foi hoje, aí eu tentei ler esse. Aí amanhã eu tento ler outro. Se rachar a outra leitura, aí eu volto pra esse aqui. Se funcionar, aí eu termino depois. Mas é isso, eu tô surpreso que o que eu menos achei que iria foi esse livro aqui, gente. Foi, não rachou. Parabéns para quem confiou em mim e apostou certo. Quarto e último dia de maratona, e ontem infelizmente eu não consegui gravar, mas ontem no terceiro dia eu comecei a ler Ecos, e gente, que surpresa boa. Eu acho que eu tô flopando nessa maratona, e essa é a única maratona e que dá certo é flopar. Ontem eu consegui finalizar até a primeira parte, porque eu não tava tanto na vibe leitura. Eu li até a página 124, que é a primeira parte do livro realmente. E que surpresa boa, que livro gostoso. É uma vibe muito infantil, mas nem tanto. E tem uma escrita muito gostosa, a história é sensível, sabe? É muito legal. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. E o garotinho, que é o protagonista, o Frederick, ele nasce com uma marca de nascença aqui na bochecha e ele sofre bullying. E o desenrolar da história vai envolver o fato da Alemanha nazista querer purificar os alemães e etc, etc. Sacrificando muitas vezes eles mesmos em nome dessa raça pura, né? Então aqui a gente vai ter um pouco disso, do garotinho alemão que se vê preso nessa situação de querem me matar, querem fazer experimentos porque eu sou um alemão imperfeito. E bem, durante essa primeira parte ele foi pego. Ai meu Deus, eu não sei o que vem por aí. Mas o início do livro começa com uma história, porque a gente tem uma história dentro dessa história, relacionando 3 filhas de um rei, e aí os espíritos ficaram presos dentro dessa gaita, que esse garotinho alemão encontra. Enfim, muito gostoso, muito legal, tô adorando essa leitura. E daqui a pouco vai começar o último sprint desse quarto dia, e eu vou começar a ler o Abominação. Esse, honestamente, é o que eu acho que vai flopar. Eu não tô na vibe romance histórico, eu não tô na vibe sangrenta, eu tô na vibe sentar e chorar. Mas eu vou pra essa leitura de coração aberto, igual eu tô indo pra todos os outros, porque, surpreendentemente, eu estou gostando deles. Eu jurava que eu ia mandar esses livros sem ler, e agora que eu tô lendo, eu tô amando essa leitura. Enfim, vamos ver se esse aqui vai me surpreender. Esse aqui é o maior de todos, e isso me preocupa um pouco, porque realmente a intenção da maratona não é terminar todos os livros, e sim começar. E a julgar pelo fato de que eu vou querer terminar Só os Animais Salvam e Ecos, eu tenho muita leitura pela frente. Vamos lá, tô chocado que eu flopei terrivelmente nessa maratona. Eu acabei a primeira parte de Abominação. O livro é dividido em 2 partes, basicamente. Essa primeira é Inglaterra, 888 depois de Cristo. E acabando essa primeira parte, a gente tem 15 anos depois. Correções. Esse não é um livro de romance histórico. Pode até ser classificado como um romance histórico fantasioso, porque aqui a gente tem um livro de fantasia, a gente tem magia e tal. A história é que Alfredo, o Grande, aquele cara lá da Inglaterra e tal, começa esse livro aqui descobrindo um pergaminho de uma magia super secreta que não sei o que lá. Aí, o padre dele, amigo dele, pega essa magia e quer fazer experimentos com essa magia. E aí começa a transformar uns animaizinhos ali em feras. E depois que ele vê que dá certo, ele pega seres humanos pra transformar em feras. E aí vira, gente, aquela coisa monstruosa, enorme, super forte, tipo um lobisomem da vida, assim. E a gente tá nesse período de invasões vikings aqui, então eles estão construindo um exército de feras para lutar contra os dinamarqueses. Porém, esse padre vai ficar doido, ele é o vilão da história, ele quer construir esse exército a todo custo, e o Alfredo tá falando, não, vamos parar, você tá pegando pessoas, isso não pode, não sei o que lá.
E aí ele chama um guerreiro, que é o Wulfric, o personagem principal do livro. Ele é um guerreiro que salvou a vida do Alfredo durante uma batalha super importante lá. Então ele chama esse guerreiro pra dar conta do recado. E aí esse guerreiro reúne ali o povo amigo dele, outros guerreiros também, e vão lá matar o padre. E é basicamente essa a história da primeira parte. Só que no final a gente descobre uma coisa. O padre, ele não deixou barato. Ele lançou uma maldição no Wulfric. E eu estou aqui chocado. Eu terminei essa primeira parte com o coração na mão, porque doeu em mim. Então sim, flopei na maratona. Todos os 3 livros que eu comecei a ler, eu quero dar continuidade, eu quero terminar a leitura. E esse aqui tá sendo mais surpresa ainda, porque é uma história interessante. Ele vibra muito na vibe A Lenda do Rei Arthur, com o Charlie Hunnam e o Jude Law, que é uma coisa meio histórica, mas também é fantasia, porque tem magia, tem bichos estranhos e etc. E eu gostei muito desse filme da Lenda do Rei Arthur, eu gosto dessa premissa, então eu tô gostando desse livro aqui. É muito fácil de ler, é uma escrita muito fluida, é levemente descritiva, mas as coisas acontecem muito rápido, então a história avança assim numa rapidez tremenda. Enfim, estou muito surpreso que eu estou gostando disso aqui, e agora está acabando o último dia de maratona, então eu vou voltar ali pro Meet para encerrar a maratona oficialmente junto com o Iago, e ao longo da semana, do final de semana, eu vou dar continuidade a esses livros e vou trazendo a minha opinião aqui nesse vlog conforme eu for terminando a leitura. Comecei esse vídeo achando que ia mandar 3 livros da Darkside embora e abandonar os 3, e agora estou aqui quebrando a cara porque eu quero terminar os 3 e possivelmente ficar com alguns. Essa é a vida de leitor, não é mesmo? Uma semana depois eu tô aqui para encerrar esse vlog com as 3 leituras concluídas. Você esperava por essa? Achou que eu ia flopar em algum livro, né? Pois é, até eu mesmo achei. Mas eu vim com esse vlog chocar a família brasileira abandonando livros da Darkside e acabei chocando a mim mesmo. Apesar de eu ter lido os livros, sim, isso não quer dizer que eu quero mantê-los na minha estante, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse finalzinho. E antes de falar sobre essas 3 leituras, eu queria agradecer a Paula, que é a apoiadora aqui do canal e participou rapidinho da maratona, mas muito obrigado pela sua participação, Paula. E muito obrigado também aos apoiadores que fazem esse canal acontecer. Se você quiser participar do Luaga nos Livros um pouco mais de perto e participar de maratonas como essa, olha lá na descrição a nossa campanha de apoio. A gente vai adorar ter você no nosso grupo. Primeiro, Só os Animais Salvam. Adorei. Fiquei muito surpreso com essa leitura pelos motivos que eu comentei anteriormente. É um livro que você não dá nada por ele, mas ele acaba te surpreendendo, porque ele é interessante. Não é uma coisa maravilhosa que vai mudar a sua vida, mas é interessante. Vou comentar sobre os 4 últimos contos, ó. Primeiro tem o de elefante, e ele é bem forte. Alma de Elefante se passa na África, em Moçambique, e a gente tem aquela situação da caça predatória de elefantes, né? Pra arrancar os dentes deles e tal. Fala um pouco sobre isso, mas não é sobre isso especificamente. A gente tem uma história dentro da história. A gente vai conhecer uma manada de elefantes e a protagonista, ela tem uma descendente e ela tá contando a história do povo. E é interessante porque esses elefantes se espelham muito nas estrelas. Eles acreditam que quando o elefante morre, ele também vira uma estrela. Então tem um pouco de mitologia de elefante nesse conto, mas é interessante. Alma de Urso eu pulei. Eu pulei porque eu estava de saco cheio. Eu honestamente não sei sobre o que esse conto fala. Eu sei que eu tava lendo e não tava indo, não tava entendendo, não tava fluindo. Aí eu aproveitei e pulei. Não sou obrigado. Mas sabe aqueles contos de fadas que tem uma vibe de ursos com feiticeiras e essa vibe? Tem essa vibe, tá? Alma de Golfinho, e sim, eu esqueci anteriormente de falar que tinha um conto do Golfinho. É interessante porque é uma carta a Sylvia Plath. E antes de ler esse conto, eu tava esperando alguma menção ao Guia do Mochileiro das Galáxias, e tem sim, tá? Fiquei bem feliz de encontrar. E aqui na situação do golfinho, é que a marinha utiliza os golfinhos para procurarem coisas nos mares. Bombas, rastreadores... Sabe aquelas minas, tipo do Procurando Nemo, que vai explodindo lá? Coisas nesse sentido. Então temos algumas cenas bastante violentas aqui, e é um texto bem profundo e pesado. Eu gostei bastante desse do golfinho. E a gente encerra com o papagaio. O papagaio, gente, é pra acabar com as suas esperanças na humanidade. O texto do papagaio se passa em 2016 no Líbano e acontece durante a Guerra do Líbano. É um conto bem triste e bem raivoso. A gente sente a raiva do personagem do papagaio. A minha única questão com ele é que ele acaba muito rápido. Eu queria um pouco mais de emoção ali no final, mas valeu. Eu terminei esse livro chocado. Sabe quando a história termina e você não tem reação? Você só fica de boca aberta encarando o livro? Foi assim que eu acabei esse conto. Só que não é só o fim do conto, é o fim do livro também. Então eu terminei o livro assim, meu Deus, o que aconteceu aqui?
Então, no geral, esse livro foi interessante sim, eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele. É um livro que pra mim traz uma mensagem de nós humanos fazemos coisas com o mundo que não traz consequências somente para os humanos, traz consequências para os animais também. E às vezes a gente nem pensa nisso. A gente não tá fazendo mal aos animais diretamente apenas. A gente não tá só destruindo o habitat deles. A gente não tá só caçando para alguma coisa X aquele animal. Indiretamente, as ações humanas impactam os animais porque o mundo é global. Quando a gente tá falando de mudanças climáticas e atitudes, a gente não pode se limitar a um território específico, porque no mundo, na natureza, não tem isso. O mundo é uma coisa só. E a mensagem por trás de só os animais salvam é guerras, conflitos, essas situações que os humanos acham que afetam somente os humanos, tem animal sofrendo também. E pensar por esse lado, que era algo que eu nunca tinha pensado, valeu a leitura desse livro. Mais do que a história, mais do que a escrita, mais do que o desenvolvimento dos contos, foi colocar na minha cabeça esse pensamento. E por isso valeu a pena essa leitura, mas eu não vou querer ficar com o livro. Acredito que outros leitores vão poder aproveitar essa história também. Não tenho necessidade de ficar com o livro aqui em casa. E aí a gente vai pro meu favorito dessa maratona, que foi Ecos. Foi uma surpresa muito agradável esse livro aqui. Eu falei anteriormente sobre o garotinho da Alemanha, mas a história não para por aí. Esse livro é dividido basicamente em 3 partes, mais uma parte epílogo, digamos assim. Tá, na verdade são 4 partes. Nas 3 partes iniciais, a gente vai ter uma história diferente em um lugar diferente. A primeira história é desse menininho na Alemanha, a segunda história são 2 irmãos órfãos nos Estados Unidos e a terceira história é de uma menininha descendente de mexicano que se muda para os Estados Unidos. Na verdade, eles já estão nos Estados Unidos e se mudam para uma outra cidade dos Estados Unidos, eu acho que é isso. E na quarta parte, a gente tem a junção dessas 3 histórias. Por isso que eu acho que eu dei um spoiler aí sobre a primeira história, mas eu não tinha como saber, gente, me perdoa. Das 3 histórias desse livro, a segunda foi a minha preferida, que é sobre esses 2 irmãos órfãos. Eles estão num orfanato nos Estados Unidos à procura de uma família e eles são adotados por causa de uma situação bem peculiar ali. Não vou revelar nada porque já estraguei boa parte da história. A terceira, que é da garotinha, também é bem interessante. Ela vai lutar por justiça dentro dessa comunidade. O que junta as 3 histórias é, de fato, a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter as 3 percorrendo o período de guerra e também a música. A música é uma questão importante para esses 3 personagens, esses 4 personagens, na verdade, porque da segunda história são 2 menininhos. Então esse vai ser um livro que vai explorar o poder da música, a magia da música. E é interessante a gente ter uma história sobre um tema muito pesado, que é a guerra, trazer uma mensagem muito bonita, que é o poder da música. E eu lembrei bastante de Estação 11, esse livro maravilhoso aqui que tem uma premissa similar. Aqui a gente vai ter uma história pós-apocalíptica que vai falar sobre o poder da arte, mesmo em momentos bem difíceis, e Ecos também traz essa mensagem. A gente está vivendo uma guerra, mas a música é a coisa mais poderosa para essa história e para essas crianças, e acaba se tornando o refúgio de todas elas. O único defeito de Ecos é que a gente não tem o desenvolvimento de nenhuma história. As 3 histórias se encerram em momentos determinantes para a narrativa. São cliffhangers mesmo. Aí você termina a parte com aquela história e na parte seguinte a gente não tem a continuidade dela. Inicia-se um novo ciclo com um novo personagem, uma nova história, num novo tempo, num novo local. Então você tem 3 momentos de introdução dessa história sem nenhum desenvolvimento. Quando chega a quarta parte, a gente tem o encerramento das histórias. E eles vão dizer como acabou aquelas situações que a gente terminou as partes. Mas a gente não vai efetivamente ver aquilo acontecer diante das páginas. Isso pra mim é um ponto um pouquinho negativo, porque eu queria esse desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma maneira muito fora da caixinha de você escrever uma história. Porque em Ecos, basicamente, a gente tem introdução e desfecho. O desenvolvimento não tem aqui. Isso para muitas pessoas pode ser um ponto negativo e para mim seria normalmente também se eu não tivesse gostado tanto desse livro de forma geral. Mas a minha questão principal com Ecos é que lembram no vídeo de Maus que a gente comentou sobre outros livros que abordam a Segunda Guerra Mundial que podem ser trabalhados de uma forma muito melhor em sala de aula? Eu acabei de encontrar.
Ele se chama Ecos. Ecos é um livro infanto-juvenil, então por causa disso a linguagem dele não é difícil, mas a escrita não é basicona, a escrita é bem bonita. E aqui a gente não tem situações gráficas da guerra a ponto do livro se tornar extremamente pesado. O que não significa que ele é um livro que ameniza as situações, porque não ameniza não. É um livro pesado sem ser gráfico. Você entende a dimensão e a gravidade da situação pela reação dos personagens diante daquelas situações. O livro não precisa escancarar cenas pesadas para você entender que aquilo é pesado. Por isso que eu acho que Ecos é poderoso no sentido de trabalhar com crianças na escola. A gente evita o problema de ter violência gráfica e cenas pesadas sem amenizar as dores, sem amenizar a situação. Por isso que eu gostei demais desse livro e ele também é fora da caixinha no tema dele. A gente vai ter um livro sobre Segunda Guerra Mundial que não vai trabalhar isso da forma clichê. E não sei se existe uma forma clichê, para ser sincero, de abordar a Segunda Guerra Mundial, mas o que eu quero dizer com isso? No primeiro conto, a gente vai ver como a Alemanha nazista afetou a história de uma criança alemã que era um pouco diferente das outras crianças. Ele nasceu com uma condição que o diferenciava das outras pessoas e por isso ele sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. No segundo conto, a gente vai ver como a situação do orfanato e de órfãos americanos foram afetadas por causa da Segunda Guerra. A gente teve ali uma situação crítica com relação a crianças abandonadas e crianças órfãs e pessoas não querendo adotar essas crianças por causa da guerra. Isso foi uma situação que impactou ali os Estados Unidos e isso é abordado aqui também. E no terceiro conto, a gente vai ter um pouco dessa questão da imigração durante a Segunda Guerra Mundial. Porque o que muita gente não fala, e eu sempre acho muito engraçado isso, é que o Japão também se alinhou à Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas esquecem isso, não sei porquê. E ali nos Estados Unidos, tinham bastante imigrantes japoneses que sofreram represália por causa disso. Não só na questão cultural dos americanos aumentarem a sua desconfiança com os japoneses, a ponto de serem xenofóbicos mesmo, mas também os Estados Unidos criou campos de concentração para esses japoneses, que é algo que eu realmente não sabia sobre a Segunda Guerra Mundial e eu vim aprender aqui, porque a gente fica na cabeça que só os alemães construíram campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, mas aqui o livro mostra que os Estados Unidos fizeram campos de concentração para os japoneses que residiam no país. E aí isso mostra uma faceta muito mais complexa sobre a Segunda Guerra Mundial e muito menos simplista e maniqueísta. E se me permite ler um trechinho de Ecos, é lá desse último conto. Fala assim: os corações estão feridos. Indivíduos que costumavam ser amigos não são mais. Vizinhos não são vizinhos. Durante uma guerra, as pessoas acham que precisam escolher um lado e jogar a culpa no outro. Os corações ficam menores. Será mesmo que durante uma guerra a gente tem uma situação de vilão e herói? Importante a gente pensar isso, né? Ecos eu vou querer manter na minha estante por algum tempo. Provavelmente ele vai embora no futuro, porque eu acho que essa história precisa ser lida por outras pessoas. Mas eu vou ser um pouquinho egoísta nesse sentido e manter ele um tempinho aqui na minha estante. E aí vamos com Abominação, a surpresa dessa maratona. Você tá surpreso? Eu também tô. Terminei Abominação e não é em nada o que eu estava esperando. Primeiro, não é uma ficção histórica, é uma fantasia histórica. São gêneros literários diferentes. Segundo, aqui fala muito sobre vikings, guerra de viking, ó, viking, magia e sangue. Não tem viking na história. Não tem nenhum viking na história. Os inimigos são os próprios ingleses mesmo. É tudo dentro da Inglaterra. Não menciona viking. Quer dizer, menciona viking porque está acontecendo guerras contra os vikings. Mas assim, eles não são os personagens da história. É só uma coisa que está acontecendo lá longe. Então não tem viking. Terceiro, o livro prometia ser uma coisa muito grandiosa e acaba sendo uma história boa de aventura. A primeira metade do livro vende uma coisa sensacional, né? Eu saí dessa primeira parte muito hypado pra história, eu achei diferentona, eu achei muito legal. Como acabou essa primeira parte, pra mim foi sensacional. Você vê o desespero do personagem e é sangrento esse final da primeira parte, mas a primeira parte começa e você percebe que alguma coisa tá diferente. Claro, além de que 15 anos se passaram, né? Uma nova personagem feminina é introduzida na história e a gente vai entender como está a Inglaterra durante esse período, já que agora existem essas abominações, essas feras
que atacam as pessoas, como se organizaram para combatê-las, como tá o sentimento da população diante dessas feras. E essa protagonista, no caso, é uma caçadora dessas feras, ela tá em busca de matar e eliminar esses perigos para a população, e claro, o caminho dela vai se cruzar com o do Wulfric, que tá vivendo foragido, virando fera à noite e matando pessoas à noite. E aí a gente vai ter o desenrolar dessa história que caminha para algo do senso comum. Não é algo mirabolante, não é algo sensacional, porém é legal de qualquer forma. Se esse livro fosse um filme de ação, eu ia adorar. Porque é um livro que tem muita ação mesmo, e ação descrita, eu não gosto tanto disso. Eu prefiro as coisas um pouco mais em aberto, essa coisa de movimentou a espada da direita para a esquerda e voou e fez isso e deu pirueta. Não, me fala, eles lutaram e ponto final, tá bom? Beleza. Tem uma cena aqui que, se eu não me engano, são 4 ou 5 páginas de uma luta e é um negócio que vai e vai. Eu não sou muito chegado nisso, mas se fosse em filme eu ia adorar. E tem essa questão da magia, de feras, de luta, que é uma coisa assim plana e rasa. Não é um livro sensacional, mas é um livro de entretenimento muito legal. Não desgostei dessa história, não mesmo. Mas pra mim, por ser um livro e eu gastar um tempo maior nessa história, pra mim podia ser um pouquinho melhor. Mas a gente tem um plot twist aqui do meio pro final que eu realmente não estava esperando. Eu achei surpreendente e eu gostei disso, hein? Mas pelo que eu entendi, é o primeiro livro de um roteirista. Então, para uma pessoa que tá acostumada a escrever roteiros, isso aqui é um roteiro pronto de filme de ação. Poderia ser adaptado tranquilamente, já tá aqui pronto o trabalho. E não é ruim, não é ruim, só não é sensacional. Eu dei 3 estrelas para ele, valeu a pena, foi legal, quis continuar, manteve o meu interesse ao longo da leitura, mas é isso. Um dos pontos mais legais que eu achei desse livro aqui foi a relação com a Igreja Católica. Porque a gente tem esse período pré-Idade Média, mas a gente vê como a Igreja Católica influencia aqui nesse povo. E mesmo sendo uma fantasia histórica, esse lado é interessante desse livro porque aborda um povo muito religioso, um povo muito devoto a Deus. Eles falam de Deus o tempo todo aqui, todos os personagens. Então a gente tem uma situação desse tipo. Mas, por exemplo, lá no início, quando o Alfredo descobre esse pergaminho da magia de transformar as pessoas em feras e o padre começa a fazer experimentos com seres humanos, ele fala assim: eu já estava bem desconfortável com seus experimentos com animais. Não vou tolerar essa bruxaria praticada em homens. Aí o padre fala assim: bruxaria? Vossa Majestade, essa é a coisa mais distante de bruxaria. A descoberta dos pergaminhos não foi um acidente, foi um presente do próprio Deus. Ele nos favorece com esse conhecimento, esse poder, e pretende que o usemos. E blá 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 blá, falando que esse poder é usado em favor da igreja, em nome do próprio Deus, e as pessoas vão lutar no exército de Deus. Assim, se fosse qualquer pessoa utilizando esse poder, é bruxaria. Mas como era o padre que queria, não, é o poder enviado por Deus, e vai ser de Deus, e não sei o que lá. Interessante, né? Essa flexibilização da bruxaria e da magia. Outro trecho interessante com relação a isso é que a gente tem essa personagem principal, que ela tá numa estalagem, e tão bem desconfiado um pouco dela, o povo ali tá maltratando um mendigo, e olha só o que ela fala: quando promover alguma ceia, não convide os seus amigos, nem seus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez, eles convidarão você e assim retribuirão. Mas quando promover uma ceia, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Você ficará feliz porque eles não têm como retribuir, mas sua retribuição virá na ressurreição dos justos. E aí todo mundo fica: oh meu Deus, blasfêmia, quem é você para falar isso? E aí um cara corajoso pergunta: que idiota ensinou isso a você? Ela responde: Jesus Cristo. E deixa todo mundo boquiaberto. Amei. É um livro que tem esse propósito de ser apenas uma história de ação, mas traz essa coisinha aqui legal, né? Traz esse gostinho de crítica à religião. Então esse foi o resultado dessa maratona Ou Vai ou Racha. Todos os 3 livros foram, 2 deles vão caçar outros leitores e um vai ficar aqui em casa. Se você participou dessa maratona também, me diz aí embaixo quais livros foram, quais racharam e quais você vai querer manter na sua casa. Até o próximo vídeo e a próxima maratona, não percam. Um beijo e tchau!